Olá, boa noite. Está começando mais um programa Toque do Oboé. Hoje vocês vão conferir uma matéria com Joebe Guimarães sobre fundos de investimento a longo prazo. Um esclarecimento sobre empreendedorismo no mercado financeiro com 3 grandes personalidades do mercado cearense. O Centro Cultural Oboé teve a honra de receber Manuel Domingos Neto para o lançamento da sua mais nova obra, O Militar e a Ciência no Brasil. Matéria que vocês conferem agora. Hoje nós viemos até o Centro Cultural Oboé para conferir o lançamento do livro O Militar e a Ciência no Brasil, de Manuel Domingos Neto. Senhor Manuel, sobre o que se trata o livro? O livro se trata da relação entre os instrumentos de força do Estado, ou seja, os aparelhos militares, o Exército, Marinha, Aeronáutica, e essa componente tão importante da vida em sociedade, que é a descoberta científica. O militar e a ciência. Quando nós pensamos em ciência, a gente tende a imaginar sempre uma coisa boa, mas a ciência também pode ser, e via de regra, impulsionada pela necessidade de subjugar inimigos. A relação entre guerra e ciência, ela é muito próxima. As grandes descobertas e invenções partiram do esforço de derrotar no campo militar os inimigos de uma determinada sociedade. É um livro que procura mostrar a importância que tem, o papel que tem as Forças Armadas no Brasil com relação ao desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade da academia, das universidades e as Forças Armadas estarem juntas num esforço comum em prol do desenvolvimento científico e tecnológico e da defesa nacional. O livro que o Manuel Domingos está lançando hoje, que organiza, ele tem uma especial importância no momento atual brasileiro, porque embora tenha uma perspectiva histórica, o livro se apresenta no momento em que o governo brasileiro lançou a Estratégia Nacional de Defesa, e essa Estratégia Nacional de Defesa tem um eixo fundamental, que é a importância da tecnologia e da ciência como suporte para a defesa do país. E o livro exatamente trata disso, em que medida, historicamente, os militares se apresentaram como uma força impulsionadora e modernizadora da ciência no Brasil, quando estavam refletindo e preocupados e agindo e decidindo no sentido de dotar o país dos meios de defesa. Um livro que fala sobre os desdobramentos da atividade militar, mas o senhor não foi militar, não é isso? Não, eu prestei o serviço militar regularmente como aluno do CPOR, mas nunca fui militar, nunca tive carreira militar. Como acadêmico, eu sempre estudei os militares. A minha tese de doutorado, já feita há mais de 30 anos, foi sobre a influência militar francesa no Brasil. E hoje eu oriento dissertações e teses explorando a construção do aparelho militar brasileiro e as diversas dimensões das instituições militares na vida em sociedade. Esse livro é muito importante porque discute 2 assuntos de extrema importância para a sociedade brasileira. Primeiro, que é a questão do militar. O militar sempre vai ter sua importância nessa questão da defesa, né, em vários aspectos da vida nacional, como teve no passado e vai continuar tendo. E a segunda questão é a ciência. Então nós temos nesse livro uma discussão interessantíssima, que é esta relação entre ciência e militar.
porque grandes aspectos do ensino científico, do treinamento, da pesquisa científica, na verdade foram conduzidas inicialmente e ainda continuam tendo uma importância grande para os militares e para a sociedade brasileira. Senhor Newton Freitas, como é que o senhor vê o lançamento do livro do Manuel Domingos Neto, que mais que o escritor é seu amigo de infância? Manuel foi nosso amigo de infância, nós convivemos muitos anos juntos e ele sempre foi um rapaz muito estudioso, sempre com as ideias de vanguarda. E Manuel já desenvolveu vários livros, é um ex-preso político, mas que aqui nas suas palavras demonstrou que hoje vê com muito raciocínio, vê com muito equilíbrio o papel do militar, principalmente na área da ciência. Ele vê a importância do militar nessa área. Então é, portanto, com muita satisfação que eu hoje revejo aqui o professor e escritor Manuel Domingos Neto. Um livro que conta com 9 autores. Como foi para o senhor escolher esses 9 autores? Entre eles temos até o ex-ministro, o senhor Roberto Amaral. Olha, não é tão difícil para quem está no campo, está na área. Alguns desses autores, como o Rogério Goldoni e o Gustavo Guerreiro, são jovens acadêmicos que são meus orientandos em programas de pós-graduação. Aqui na UFC, programa de pós-graduação em Sociologia, e lá no Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos. Agora, quanto aos demais, são colegas. Nós temos a participação de uma das referências da história da ciência do Brasil, que é a professora Ana Ribeiro, do Rio de Janeiro. Nós temos também um nome muito reconhecido, que é o João Roberto Martins, professor da UFSCar, de São Paulo. E o professor Olival Freire, da Bahia, também é um físico, que é uma referência em história da ciência no Brasil. Todos desenvolveram pesquisas e estudos aprofundados e, a pedido meu, consolidaram posições sobre determinados temas que compuseram que compõem esse livro. Walking your dream, walking your dream, your life is here, walking your dream.